Pessoal, vamos finalizar nossa aula sobre sistema renal, falando sobre o sistema renina, angiotensina, aldosterona, ADH. Qual é a importância desse sistema no nosso organismo? Ele é um sistema que aumenta a nossa pressão arterial. Como é que ele faz isso? É porque o sistema renina, angiotensina, aldosterona, ADH, ele envolve a produção dessa molécula aqui, ó, a angiotensina 2, que é uma das principais moléculas hipertensoras do corpo. Então, ela aumenta a nossa pressão arterial. Cuidado, tá, gente? Não pense que a angiotensina 2 é uma molécula que provoca hipertensão e nos deixa doentes, não. Ela é uma molécula importante na nossa fisiologia para que, em alguns momentos, a gente consiga elevar a nossa pressão arterial. Quando que eu quero produzir angiotensina 2 e aumentar a minha pressão? Quando a minha pressão arterial está baixa. Ou quando eu preciso fazer uma atividade física que vai me exigir uma pressão arterial mais alta. Nesses momentos eu posso demandar a produção de angiotensina 2. O maior estímulo para produzir angiotensina 2 é justamente a baixa pressão arterial. Quando a pressão está baixa, é por sinal de que eu tenho pouca água circulando dentro dos vasos, ou seja, o volume de sangue está baixo, e eu também tenho pouco sódio. Quem é que detecta isso? Essa célula aqui, ó, a mácula densa. Onde é que essa célula fica? Olha aqui, ó, as células da mácula densa, elas estão presentes na parede dos túbulos do néfron, entre a alça de Henle e o túbulo contorcido distal. Essas células são detectores de sódio. Então, elas detectam quanto sódio está fluindo aqui, ó, em direção ao túbulo contorcido distal. Quando os níveis de sódio estão baixos e o volume de água está baixo, a mácula densa se ativa e ativa essas células aqui, ó, chamadas de células justaglomerulares. As células justaglomerulares, gente, são células da arteríola, são células do vaso sanguíneo. Então, vou frisar isso aqui para vocês não confundirem. Mácula densa é um sensor dos níveis de sódio e é uma célula da parede, uma célula especializada da parede do túbulo do néfron. Célula justaglomerular são células especializadas também, mas da parede do vaso sanguíneo, da arteríola eferente. Tá ok? Então, quando os níveis de água e de sódio estão baixos, a mácula densa se ativa. Água e sódio estão baixos, especialmente quando a minha pressão arterial está baixa. Então, a mácula densa se ativa e ela ativa as células justaglomerulares. A célula justaglomerular, que é essa célula aqui da arteríola, ela tem um papel muito importante. Ela produz a enzima renina. Vou falar sobre a importância dessa enzima. A célula justaglomerular, ela produz e libera renina. O sistema nervoso simpático, quando libera noradrenalina, ele também consegue ativar aqui o receptor beta-adrenérgico e estimular a célula justaglomerular a liberar renina. Então vamos lá. A renina é uma enzima produzida pela célula justaglomerular. Quando é que a célula justaglomerular produz e libera renina? Quando ela é estimulada pela noradrenalina ou quando ela é estimulada pela mácula densa. Nos dois casos é quando a minha pressão arterial está baixa. Então, a pressão baixa faz com que a célula justaglomerular seja estimulada ou pela mácula densa ou pela noradrenalina. E com isso, ela produz a enzima renina. O que a renina faz no corpo? Ela pega uma proteína presente no sangue e que foi produzida no fígado, chamada angiotensinogênio, e converte o angiotensinogênio numa outra proteína chamada angiotensina 1. Então, a renina é uma proteína que cliva o angiotensinogênio e a angiotensina 1. A angiotensina 1 ela vai ser alvo de uma outra enzima, só que de uma enzima pulmonar agora. Essa enzima se chama ECA. ECA, gente, é enzima conversora da angiotensina. O que a ECA faz? Ela converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina 2 é a molécula hipertensora do nosso corpo. Por quê? Porque ela age em vários tecidos promovendo o aumento da pressão arterial.
Então, nos vasos sanguíneos, a angiotensina 2 provoca vasoconstrição. Isso aumenta a pressão. No coração, a angiotensina 2 estimula o aumento da frequência cardíaca. Isso também aumenta a pressão. Na glândula suprarrenal, a angiotensina estimula a produção de aldosterona, um hormônio que nos rins vai estimular a absorção de água aqui no túbulo coletor. Isso também aumenta a pressão, porque aumenta o volume de sangue. E por fim, a angiotensina age sobre o hipotálamo no sistema nervoso central, gerando sede para a gente beber mais água, o que também aumenta o volume de sangue no corpo, e estimulando o hipotálamo a produzir o hormônio antidiurético, que a gente chama de ADH. O hormônio antidiurético, ADH, também age no túbulo coletor, estimulando a reabsorção de água. Isso também aumenta a pressão porque aumenta o volume. Então reparem, gente, que a angiotensina 2 ela tem múltiplo mecanismo para aumentar a pressão. Ela age sobre os vasos, sobre o coração, sobre a suprarrenal e sobre o hipotálamo. E quando ela age sobre a suprarrenal e o hipotálamo, ela leva à produção de 2 hormônios que aumentam a reabsorção de água aqui no túbulo coletor, ou seja, aumentam o volume de sangue. Dessa forma, a angiotensina 2 é uma substância, uma proteína que, quando produzida no nosso corpo, eleva a nossa pressão arterial, aumenta a nossa absorção de água, porque aumenta a nossa sede, diminui a nossa perda de água, porque diminui a produção de urina, porque ela está estimulando a reabsorção de água aqui por aquaporinas, graças ao ADH, e também está estimulando a reabsorção de água pela aldosterona, tudo aqui no túbulo coletor. Então reparem que ela está mantendo água no corpo. Olha só, um dos estímulos que fez ela ser produzida era que estava com pouca água. Então aqui ela está aumentando a reabsorção de água e sódio, aumentando o volume sanguíneo e aumentando a pressão, estimulando o coração e contraindo os vasos. Todos esses mecanismos são hipertensores, todos eles aumentam a pressão arterial. Então, reparem que o sistema renina-angiotensina-aldosterona ele foi ativado quando nós estávamos com baixa pressão, pouca água e pouco sódio. A célula da mácula densa detectou isso, ela estimulou a célula justa glomerular a liberar renina. Renina converteu o angiotensinogênio, que é uma proteína que estava no sangue, mas que foi produzida pelo fígado. A renina converte o angiotensinogênio em angiotensina 1. Quando a angiotensina 1 passa pelo pulmão, nas células do pulmão tem uma enzima chamada ECA, enzima conversora da angiotensina. O que ela faz? Ela converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. E é a angiotensina 2 que tem as ações hipertensoras no organismo. Então, ela aumenta a pressão arterial por múltiplos mecanismos, mais uma vez. Contrai vasos sanguíneos, acelera o coração e aumenta a reabsorção de água aqui, no túbulo coletor. Tanto porque ativa a bomba de sódio e potássio, como porque ativa as aquaporinas. Como é que ela faz isso? A angiotensina estimula a produção de 2 hormônios, a aldosterona e o ADH. E esses 2 hormônios agem no túbulo coletor, aumentando a reabsorção de água. Por isso, o efeito final da angiotensina é acelerar o coração, contrair os vasos, aumentar o volume de sangue e reduzir a diurese. Todos os mecanismos que aumentam a pressão arterial. Aumentam a quantidade de água no organismo e aumenta a quantidade de sódio. Então, a angiotensina, ela cumpre com o papel dela. Ela foi produzida justamente num contexto em onde eu estava com pressão baixa, pouca água, pouco sódio, desidratado. Então, ela vai me levar a aumentar o meu nível de hidratação, ela provoca sede, promove reabsorção de água e de sódio, aumenta meus níveis de sódio. E ela ainda aumenta a minha pressão arterial, porque acelera meu coração e meus vasos sanguíneos. Só uma curiosidade para vocês, a gente vai voltar nisso lá em farmacologia. A angiotensina 2, em todos esses tecidos, ela se liga em um receptor, tá? Uma proteína que se liga especificamente na angiotensina 2. Essa proteína se chama receptor AT1. Ele está presente em todas essas células aqui. Tem receptor AT1 no hipotálamo, na suprarrenal, no coração e nos vasos, tá? Essa é a proteína na qual a angiotensina 2 se liga em todos esses tecidos. A gente vai voltar nessa ideia de ligação da molécula em um receptor na célula lá em farmacologia.
Só mesmo adiantando isso aqui para vocês. Tá bom? Então, sistema renina, angiotensina, aldosterona, ADH, que eu quero que vocês se lembrem. Ele é ativado quando a minha pressão está baixa. O objetivo dele é subir a minha pressão. Como é que ele sobe a minha pressão? Levando a produção de angiotensina 2. Para isso, toda essa cascata de eventos aqui precisa acontecer até eu ter angiotensina 2 e ela agir sobre todos esses tecidos para aumentar a minha pressão. Então, vasocontrair aumenta a pressão, aumentar a frequência cardíaca aumenta a pressão, aumentar a reabsorção de água no túbulo coletor aumenta a pressão. E também aumenta meu nível de hidratação. Por fim, ela provoca sede também, quando age sobre o hipotálamo. Então, a gente vai beber mais água e vai ficar mais hidratado ainda. Tá ok? Esses são os mecanismos do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Rapidinho, né? Apenas 10 minutinhos aí, só para vocês aprenderem esse sistema que complementa as funções do rim. Lembra que eu falei para vocês, né? Muita gente pensa no rim como um tecido especializado para a filtração do sangue e não pensa que o rim está diretamente relacionado à pressão arterial. Olha só, quem que iniciou o sistema renina, angiotensina, aldosterona? Uma célula do néfron, a mácula densa. A principal enzima que inicia o processo, que é a renina, foi produzida pela célula justaglomerular, uma célula da arteríola eferente. Então, o sistema renina, angiotensina, aldosterona, ADH, que leva ao aumento da pressão arterial, ele é desencadeado nos rins. Então, os rins estão diretamente ligados ao aumento da pressão arterial. Então, os rins estão relacionados ao nível de contração dos vasos, à frequência cardíaca e ao grau de reabsorção de água aqui nos túbulos, estimulada por hormônios. Então, olha que interessante, gente, um sistema que começa no rim, se comunicando com o sistema nervoso central, com glândula, com músculo, né, músculo do coração, músculo dos vasos. Então, esse é um sistema que mostra muito a cara da fisiologia. Uma cascata de eventos que envolve vários tecidos, várias células e que tem consequências sistêmicas, que é o aumento da pressão arterial e do volume de água no corpo. Tá ok? Então, essa é a nossa aula sobre o sistema renina, angiotensina, aldosterona.